sobre sabotadores do emagrecimento, tá? Eu gostei muito dessa frase. Agora, gente, eu tô estudando psicanálise. Eu que tinha um tanto preconceito com a psicanálise e agora eu tô apaixonada pela psicanálise, principalmente por Jung, né? Que é um psicanalista que ele é discípulo de Freud. Jung fala muito sobre o inconsciente. Então eu achei essa frase dele muito incrível. Quem carrega o que fere, não avança. Quem ousa soltar, desperta para a verdadeira liberdade. Porque nós carregamos dores como se fosse uma mochila cheia de trauma desde a infância. E a gente vai carregando isso para a vida. E essa mochila pesada, a gente vai batendo nas pessoas com aquela mochila dos nossos traumas, das nossas dores emocionais. Então, o que aconteceu com você, provavelmente você está descontando seus filhos, você está descontando seu marido, você está descontando o seu trabalho. Por quê? Você está carregando a mochila. Então, é isso que Carl Jung estava falando. Se eu não olhar para dentro de mim o que me fere e curar o que me fere, eu vou continuar ferindo outras pessoas também. Não tem como a pessoa dizer, por exemplo, que ama alguém se ela não ama a si própria. Ela talvez tenha um amor superficial, que ela demonstra de alguma forma, mas não é aquele amor genuíno mesmo, tá? Então, a gente vai entender sobre isso hoje. Primeiro, o que são sabotadores, né? São padrões comportamentais que regem a nossa vida. O sabotador é como se fosse um comando para o nosso cérebro que indica como conduzir os nossos comportamentos. Eles são proteção para esconder as nossas feridas emocionais. Então, eu coloquei aqui essa moça com uma máscara, onde ela tem uma máscara sorrindo, mas por trás dessa máscara tem uma pessoa triste. E quantas vezes a gente não faz isso? Esses dias, uma colega da faculdade falou assim, falando sobre emoções, sobre questão de chorar e tudo, e aí eu falei assim que uma aluna minha falou para mim que sempre me vê bem. Aí eu falei para ela que eu respondi para minha aluna, porque eu disfarço bem. As pessoas não me vê mal, porque quando eu tô mal, eu tô o quê? Eu tô escondida. Eu tô no meu quarto, eu tô na minha casa, tem vezes que nem meu marido e minha filha sabem que eu tô mal. Porque foi a forma que eu criei desde a infância para me proteger. Porque o ambiente em que eu vivia, chorar era quase que uma fraqueza. Então, se eu chorar, é como se eu fosse fraca, ninguém vai dar atenção mesmo se eu chorar na frente dos outros, então eu tenho que me demonstrar forte. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. Que eu posso chorar, que eu posso demonstrar minhas emoções, entendeu? Então eu criei essa barreira protetora em volta de mim, para que ninguém mexesse com as minhas emoções. E quando mexeu agora, né, que recentemente eu passei por um processo muito difícil de mudança interior dentro de mim, mexeu demais com as minhas emoções. E aí, todo aquele choro da infância que eu tinha reprimido veio tudo agora, assim, de uma vez. Processo de cura muito intenso. Aí eu falar, esse quase que eu não aguentei, mas passei por ele, tô passando ainda, né? Mas vamos lá, para vocês entenderem aqui sobre os sabotadores. Ó, primeiro vamos entender quais são os 5 maiores traumas emocionais, né? É assim, como se esses fossem os traumas maiores, e vem várias raizinhas desses traumas. Então, esses são os 5 principais, tá? Primeiro trauma, rejeição, tá? A rejeição, provavelmente a primeira rejeição que acontece ainda no ambiente intrauterino, ou seja, na barriga da mãe. Quando aquela gravidez veio indesejada, talvez o pai não aceitou aquela gravidez, sabe? Quando a mãe, por exemplo, ficou grávida, mas se assustou com aquela gravidez, não aceitou bem ali no começo, demorou um pouquinho para aceitar. Então, ali foi a primeira rejeição que essa criança teve, tá? Aí vem, com a primeira rejeição, vem outras rejeições menores depois. Mas esse foi o primeiro ali. Quem tem esse trauma da rejeição, provavelmente em algum momento ali da gravidez, sofreu a rejeição. Abandono, né? O abandono, ele tá ligado ali no lado da amamentação ali. De alguma forma, houve ali um abandono na amamentação. Ou aquela criança que a mãe amamentou pouco, ou aquela criança que a mãe amamentou tempo demais, e aí, quando teve que tirar, tirou de uma vez, né? Não preparou a criança para aquela separação, então a criança se sentiu abandonada pela mãe, né? Aquelas que nem amamentaram, né? Porque é uma coisa que é típica do ser humano. Você nasceu, a sua mãe te amamenta, né? Isso é quase que comum da espécie. Aí tem crianças que nem passaram por esse processo de amamentação, entendeu? Então ali foi o primeiro abandono. E desse abandono começou a ter vários abandonos, não só da mãe, mas de outras pessoas também, tá? Ferida da manipulação, tá? A manipulação, ela vem mais ou menos quando a criança começa ali a andar. Então, quando a criança começa a dar os passinhos, e aí a criança cai, aí ela não quer mais andar, aí a mãe começa, vem, pega aqui, ó, se você dar uns 2 passinhos, eu te dou isso. Então, aquela troca, sabe? Faz isso que eu te dou isso. Come que eu vou te dar tal coisa. Então, isso é manipulação, entendeu? A criança aprende que para receber algo da mãe, ela precisa dar algo em troca, ela tem que sempre fazer alguma coisa. Então, essa é a ferida da manipulação, e com isso ela aprende sempre que ela tem que sempre dar alguma coisa para alguém para ela poder receber. Tá? Aí vem a ferida da humilhação. A humilhação vem mais ou menos naquele momento que a criança está começando o desfraude. A criança está começando a aprender o que é o controle que a gente fala do splinter, né? Que é o que ela faz xixi e o que ela faz cocô. Naquele momento que ela está desfraudando, e aí ela faz xixi nas calças, a mãe briga com ela. Ela se sente humilhada. Ela sente que ela precisa sempre segurar, porque se ela solta, alguém vai brigar com ela. Então, ela é uma pessoa que segura muito, tá? Uma pessoa que ela é muito submissa. Porque se ela não está o tempo todo servindo as pessoas, ela vai ser humilhada, tá? E aí, depois vem a ferida da troca, exclusão ou traição, tá? É mais a troca, a exclusão, que vem ali mais ou menos na idade dos 4 ou 6 anos, quando a criança, ela tá aprendendo a figura masculina do pai, entendeu? Então, ela vê que ela tem 2 pessoas que podem dar amor para ela, porque até então ela achava que só a mãe dela poderia dar amor. Tô falando mãe e pai, gente, mas é quem criou a pessoa, tá? Às vezes a avó, o tio, né? Quem criou a pessoa, as figuras que representavam o pai e a mãe, tá?
E aí ela vê uma segunda pessoa, né? Então, ela vê que ela pode receber amor de outra pessoa. E nesse momento pode acontecer uma troca ou uma exclusão. Vou dar um exemplo de troca. Nesse momento que a criança está com essa idade ali de 4 a 6 anos, nasce um irmão. E aí ela percebe que o amor da mãe está sendo mais pro irmão do que para ela. Ou com a mãe trocou ela. Então, essas pequenas questõezinhas que não são resolvidas na nossa infância geram traumas. Não é assim que a gente não vai fazer, mas assim, a criança, por exemplo, que é trocada, por exemplo, pelo irmão, peraí, a mãe tem um novo filho, mas ela também tá dando amor para essa criança? Então, se ela não resolve esse conflito, essa necessidade dessa criança, aí a criança desenvolve esse trauma. E depois vai acontecendo coisas na nossa vida que vai fazendo com que o nosso trauma vai sendo ainda mais alimentado, tá? E o meu trauma é da troca, da exclusão. E eu lembro muito bem, quando eu estava nessa idade de 4 a 6 anos, foi quando meu pai, ele foi embora de casa. Meu pai me relatou recentemente que ele cuidava de mim durante o dia, porque ele trabalhava à noite, minha mãe trabalhava de dia, então ele cuidava de mim. Eu sou a primeira filha do meu pai, então eu tinha o amor total do meu pai. E aí, meu pai vai embora com 4 anos. E eu lembro muito da cena, não lembro quantos anos eu tinha, mas meu pai me levando para conhecer o meu irmão. E eu lembro que eu me senti muito mal naquele dia. Ou seja, eu me senti trocada por outra pessoa. Então, eu tenho essa memória muito forte. Se eu lembro, é porque foi algo que marcou para mim. Então, essa é uma dos principais traumas que eu tenho ali na infância, é o da troca, da exclusão, que veio desse primeiro momento aí do meu pai. Depois, foram outros momentos também, questão de mãe. Eu tinha 6 irmãos, então, vários momentos eu me senti trocada ou excluída. Exclusão, então, muito, porque eu era muito diferente dos meus irmãos, tá? Então, para vocês entenderem aí os 5 maiores traumas. E desses traumas, a gente vai desenvolver os nossos sabotadores, que são os comportamentos para nos proteger, tá? Os sabotadores têm origem nos conflitos infantis mal resolvidos, onde necessidades emocionais não foram supridas ou validadas, né? O que é uma necessidade emocional não suprida ou não validada? Então, eu vou dar um exemplo. Uma criança que está chorando, vou dar um exemplo de menino. Menino está chorando e o pai vem e fala assim que homem não chora. Ou seja, não foi validada aquela emoção. Ele estava sentindo aquela necessidade de chorar, porque, sei lá, caiu no chão, se machucou, e o pai não validou, falou que ele era uma criança fraca, ele tinha que ser forte. Então, provavelmente vão crescer homens machistas. Por quê? O pai não deixou ele chorar no momento que ele queria chorar, porque a dor dele naquele momento era forte. Uma criança cair é uma dor forte. Para nós adultos, não. Mas para aquela criança, naquele momento, aquilo é uma dor para ele, entendeu? Então, necessidades emocionais não supridas. Por exemplo, uma menina que precisa do amor da mãe, do afeto da mãe. E aí a mãe tá sempre trabalhando, tá sempre fazendo as coisas e não dá esse amor, essa atenção. Provavelmente vai ser uma criança que vai crescer sendo muito dependente emocional dos outros, querendo pegar um pouquinho de amor de cada pessoa. Entendeu? Então, as origens vêm desses conflitos infantis mal resolvidos. E aí a gente começa a criar os nossos mecanismos de proteção para sobreviver no ambiente que a gente vive. Então, a gente vai ter, aqui vocês vão identificar 2 tipos de sabotadores, tá? Que eles são, eu vou usar o exemplo de um carro que tem o freio do pezinho e tem o freio de mão, tá? Então, pensa assim, que o freio do pezinho é aquilo que você vai todo dia fazendo, sabe? Aqueles pequenos comportamentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês vão ver um sabotador vítima. Mãe sempre tem um pouquinho de vítima. Ah, aquela mãe que chega no momento, quero ver se eu não fazer nada aqui em casa, o que vai acontecer com vocês? Isso é um comportamento de vítima. Então, a gente tem algum desses comportamentos, a gente vai ver 10 comportamentos, a gente tem um pouquinho de cada um. Só que o que a gente vai entender? Esse freinho de mão, de pezinho, a gente vai dando em alguns momentos, quando o gatilho é ativado, a gente vai dando esse freiozinho de mão, esse freiozinho do pé. Que é como a gente tá dirigindo o carro. Vou parar no farol, freio do pé, passou alguém na minha frente, freio com o pé, entendeu? Só que quando a gente vê uma situação de perigo, que a gente tem que agir rápido, eu puxo o freio de mão correndo. Então, esse gatilho que você vai identificar é esse freio de mão que quando você está em perigo, você puxa até o talo. Esse é o seu maior mecanismo de proteção que você desenvolveu desde a sua infância. Então, vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para cada sabotador. Você pode ter todos, tá? Mas o que a gente vai entender? Aqueles que são o freio de pezinho, que você vai apertando de vez em quando precisa, e perceber quais são os 2 freios de mão que você está o tempo todo puxando, quando você está em situações que necessita de urgentemente esse freio de mão ser ativado, tá bom? Então, vocês vão entender isso. Então, vamos para o primeiro sabotador, tá? A gente chama de sabotador insistente. Por que esse sabotador é insistente? Porque ele é organização ao extremo. Ele odeia erro, ele é rígido demais com quem erra, tudo tem que estar perfeito, ele é metódico demais, e ele tem uma raiva acumulada que quando ele explode, sai de baixo. Tem dificuldade com mudança, ninguém consegue agradar e tem sempre uma crítica a fazer. Então, o que é esse sabotador, gente? É aquela pessoa que provavelmente é muito organizadinha, aquelas coisas que em casa tem que estar tudo no lugar, se não é em casa, é no trabalho, tem que estar tudo certinho. É aquela pessoa famosa certinha. Não, tem que fazer desse jeito, porque se você não fizer desse jeito, tá errado. Ela não deixa entrar uma segunda opção. Então, vamos falar aqui de emagrecimento. É aquela pessoa que tem que seguir a dieta certinho. Se ela sair do trilho, pronto, tá tudo errado, ela não faz mais nada, porque para ela tem que ser certinho. Então, errei na hora do almoço, o resto do dia ela não quer fazer mais nada, porque para ela tem que estar certo. Uma refeição, sai fora, tá errado. Então, ela volta pro outro dia, recomeça de novo. Entendeu? Porque se não tiver tudo certinho, ou ela não faz nada, ou ela sempre vai prostegando. Agora fugiu a palavra. Procrastina, entendeu? Só vou fazer a dieta quando as compras estiver pronta. Só vou fazer a dieta quando eu tiver dinheiro para entrar na academia. Só vou fazer a dieta quando tiver tudo certo na minha vida, quando tiver tudo organizado. Então, é essa pessoa que é insistente, tá? Qual a origem disso? Humilhação na infância. Muitas cobranças, família é uma zona.
Sabe? Aquela família que é muito bagunçada, uma hora a mãe casa com um, depois casa com o outro, tem separação, aquela bagunça, uma hora você tá morando com a mãe, outra hora você tá morando com a avó. Então, você a família é uma zona, você não tem essa segurança. Então, você sempre tá sendo humilhado. E aí, o que você faz? Para você se sentir segura, tem que fazer as coisas certinho. Se eu fizer tudo certo, eu não vou ser humilhada. Então, isso foi uma proteção que você desenvolveu, porque como era muito bagunçado o ambiente quando você vivia, você precisa criar um mecanismo de proteção. Ou seja, se eu me organizo, se ficar tudo certinho, se eu fizer tudo certinho, ninguém vai brigar comigo, ninguém vai me humilhar. Então, ela tá sempre querendo seguir um padrão certinho, tá bom? É uma pessoa que tem muita dificuldade de, como é que se diz? De ter uma ideia na hora. Para ela, tudo tem que estar planejado. Então, se é para seguir uma dieta, essa pessoa tem que ter uma rotina organizada. Se é uma rotina organizada, ela não consegue, na hora, pensar e resolver aquele problema. Para ela, é uma dificuldade, entendeu? Então, esse tipo de pessoa tem que sempre ter uma rotina organizada. Gente, esqueci de falar. Dá uma nota aí de 0 a 10. Coloca aí no papel para vocês irem entendendo qual é o sabotador de vocês, tá? Coloca aí de 0 a 10. Aí a gente vem pro prestativo, tá? É aquele que quer agradar todo mundo, não olha para si mesmo, vive pelo outro, quer ajudar todo mundo, busca a aceitação, quer ser elogiado o tempo todo, acha que todos são egoístas porque não são igual a ele, quer ser reconhecido, né? Então, o prestativo, gente, é muito aquela pessoa que tá sempre ajudando todo mundo, né? Se sobrecarrega de coisas para ajudar todo mundo, né? Só que ele fica muito bravo quando ninguém elogia, ninguém agradece, né? A ele, porque ele faz isso, porque ele quer sempre esse reconhecimento, tá? E ele fica bravo quando alguém diz não para ele, porque ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele, tem que ser solícito igual a ele, tem que estar sempre fazendo. E aí ele fica revoltado, nossa, não sei como as pessoas não fazem, porque eu faço tanta coisa pelos outros, parece que os outros são egoístas, não eu. Mas, na verdade, quem é egoísta é ele, porque ele não é que ele faz para ajudar as pessoas, ele faz para receber de volta o amor das pessoas. Por isso que ele reclama quando alguém não agradece o que ele faz. Então, a ferida, manipulação. Para ser amada, ela precisa dar algo em troca. Só recebia amor e atenção quando fazia algo pelo outro. Acha que não é digna de amor por quem é. Só pelo que ele faz pelo outro. Então, por que ele faz? Porque ele quer receber de volta amor. Reconhecimento. E uma das formas que ele quer de reconhecimento é você elogiando, você agradecendo. Então, quando você não faz isso, ele fica bravo. Entendeu? Ele pode não falar para você que fica bravo, mas com certeza ele fala para os outros. Entendeu? Que, eu vou dar um exemplo. Minha mãe tem esse sabotador. Minha mãe ajuda muitas pessoas. Mas, em compensação, senta o sarrafo quando a pessoa não agradece a ela, não reconhece quando diz um não para ela. Se alguém diz não para ela, nossa senhora, ela condena aquela pessoa até a morte. Porque a pessoa disse não. Mas por quê? Porque ela é prestativa. Então, ela quer sempre receber de volta aquilo que ela tá dando em formato de amor, tá bom? Então, dá uma nota aí de 0 a 10. Quanto você vê que você tem desse sabotador na sua vida? Sabotador hiperrealizador. Faz muito mais do que dá conta de fazer. Não se contenta com um único projeto, quer fazer várias coisas de uma vez. Para se sentir bem, tem que estar realizando algo. Não consegue descansar simplesmente. Acha que está sempre perdendo alguma coisa. Esconde as emoções, super competitivo. Descansar para ele é coisa de vagabundo. Tem uma tendência à autopromoção, se acha incrível e acha que faz tudo maravilhoso. Esse sabotador hiperrealizador, gente, muitas vezes é uma pessoa que é viciada em trabalho. Aquelas pessoas que fazem um monte de coisa. Quando não é no trabalho, às vezes em casa também, quer fazer tudo em casa, não pede ajuda de ninguém, quer fazer tudo sozinho. É aquele tipo de pessoa que para ele sentar e assistir um filme é coisa de vagabundo. Não, vai fazer, tem que fazer. Tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar limpando a casa, tem que fazer. Ele tem que fazer. Né? A palavra que tem na cabeça dele é que ele tem que estar fazendo alguma coisa, tá? Então ele acaba sendo muito competitivo. Se ele dá conta de fazer tudo o que ele tem que fazer, ele esconde as emoções dele. E aí ele tem uma tendência à autopromoção. O que é a tendência dele? Achar que ele faz tudo perfeito. Então ele tá sempre se reconhecendo. Ele nem necessita tanto do reconhecimento dos outros, porque ele mesmo se reconhece já, né? Porque ele tem essa tendência à autopromoção. Se acha incrível e acha que ele faz tudo maravilhoso, né? A origem, pais rígidos ou amor baseado em resultado. Pais que nunca elogiaram e sempre cobrava mais. Então, por que ele é hiperrealizador? Porque ele sempre era cobrado demais, nunca era suficiente, sabe? Aquela mãe que você chegava, você limpava a casa para aquela mãe, e quando ela via, ela falava, não, mas faltou você fazer isso. Ah, você não fez tal coisa. Então, estava sempre cobrando mais. Por mais que ele fizesse, mais. Era sempre mais e mais, né? Pais que nunca elogiavam, sabe? Aquela criança que chega toda feliz, olha, tirei uma nota 10, e a mãe chega e fala, não fez mais que a sua obrigação. Aquela criança que quando estivesse sentada assistindo televisão, a mãe falava assim, você não tem nada para fazer, não? Então, gente, dá uma nota aí de 0 a 10, já vou falando que esse é meu sabotador. Eu não digo que é o principal, mas é o meu segundo sabotador aí. Por quê, gente? Tudo isso minha mãe era rígida, minha mãe sempre cobrava mais e minha mãe nunca elogiava por nada. Eu era a melhor aluna da escola, praticamente. Minha mãe, para ela, não era nada. Só que quando eu tirava uma nota C, ela me condenou, entendeu? Então, assim, eu trabalhei muito esse sabotador em mim, porque eu era até chata com os meus irmãos, porque como eu tinha uma tendência à autopromoção, eu sempre achava que eu era melhor que eles. E aí eu tive que trabalhar isso, porque para os meus irmãos eu era chata, e realmente era muito chata, eu era insuportável. Hoje em dia, graças a Deus, eu vou mudando. Eu ainda, o sabotador, a gente não perde ele, tá, gente? Porque tem qualidades desse sabotador também, tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com excelência. Eu não faço as coisas meia boca. Se eu me proponho a fazer, eu quero fazer com excelência.
Entendeu? Então, isso é um lado bom do meu sabotador. Então, a gente não. Depois eu vou falar para vocês, mas não acho que o seu sabotador ele é ruim, né? O seu sabotador ele também tem coisas boas, né? A gente só precisa pegar e dosar o lado ruim dele. Mas por que eu era hiperrealizadora? Por conta disso, porque foi uma maneira de proteção. Se eu fazer mais, não vão me cobrar, então eu vou estar sempre fazendo, tá? Então, a gente tem que olhar para o nosso sabotador, porque da onde que veio? Que aí por isso que eu trouxe a origem para vocês, da onde que veio? Por que eu ajo assim? Será que é tão ruim eu agir desse jeito? Peraí, o que eu posso tirar de bom? Depois eu vou trazer isso para vocês, entendeu? Então, não entendo o sabotador de vocês como algo que te condena, tá? A gente aprende a lidar com o nosso sabotador e usa a parte boa dele, tá? Aí vamos pro sabotador vítima, né? Reclama o tempo todo, coloca a culpa em todos pelo seu fracasso, adora ficar doente porque recebe o amor das pessoas. Quando alguém conta algo ruim, ela sempre tem uma história pior. Sempre se coloca como vítima das circunstâncias, tem dificuldade para justificar tudo é difícil. Então, a pessoa que tem sabotador vítima, quando a gente fala em emagrecimento, é aquela pessoa que começa a emagrecer e fica doente. Acontece alguma coisa, quebra pé, fica doente, fica gripada. Então, por quê? Porque ela percebe que se ela emagrecer, que é algo que talvez as pessoas cobrem dela emagrecer, se ela emagrecer, ela vai perder isso. Porque, querendo ou não, gente, quando a gente tá gordinho, a gente chama atenção. Pro negativo, sim, mas a gente tá chamando atenção. Então, quem tem sabotador vítima, ele é gordinho, geralmente são obesos mesmo. E aí, sempre as pessoas estão pontuando, nossa, é pela sua saúde, nossa, tipo, o marido, nossa, se você emagrecesse, é pela sua saúde, para você se sentir melhor, entendeu? Mas o marido tá sempre olhando para ela, porque a gente só presta atenção em alguém que a gente olha, entendeu? Aí, se eu emagrecer, eu não tenho mais um problema de peso. E aí? Como é que eu vou receber o amor dessas pessoas? Aí eu preciso ficar doente. Então, a gente tem que até tomar cuidado que quando a gente tem um tipo de sabotador desse, eu posso até conseguir emagrecer, mas aí eu vou desenvolver algo, outra coisa que faça com que as pessoas me deem atenção. E às vezes é uma doença, até um câncer, gente. Acredite, muitas doenças são desenvolvidas pelas nossas emoções. Aliás, tem um médico que fala todas, né? Mas a maioria são desenvolvidas pelas nossas emoções. Então, por exemplo, é só olhar, uma pessoa que tá com câncer, todo mundo fica perto dela. Quem tem um sabotador vítima, ele pode desenvolver o câncer, pode emagrecer. Eu tenho uma colega do meu ex-trabalho que ela fez bariátrica e emagreceu. Ficou bem magrinha, bem bonita. Eu juro pra vocês, 3 meses depois que ela emagreceu, que ela ficou magra no peso, que ela criou um câncer de estômago. Eu falo criou, gente, por conta que eu vejo que é o sabotador vítima. Ela passou mais de 3 anos tratando câncer. Então, naquela época eu não sabia disso, mas hoje eu entendo perfeitamente por que o câncer foi desenvolvido. Porque o que fazia dela uma vítima foi embora, que era o peso, ela precisava criar outra coisa, tá? E por que essa pessoa tem sabotador vítima, ela é assim? Porque ela sofreu um abandono na infância. Ou ficou de lado após ter um irmão mais novo. Via os pais reclamando o tempo todo, aprendeu a se vitimizar para conseguir as coisas. Vive contando histórias, né? Então, aquela criança que chorava muito na infância por qualquer coisa, pode ter esse sabotador na vida adulta. Aquela criança que vivia doente, pode ter esse sabotador na vida adulta. Aquela criança que comia demais na infância, pode ter esse sabotador na vida adulta, entendeu? Então, dá uma nota aí de 0 a 10. O quanto você acha que você tem desse sabotador vítima? Que você percebe, eu comecei a emagrecer, fico doente, desenvolvo alguma doença, acontece sempre alguma coisa. E aí a gente vem pro sabotador hiperracional. Racional demais, emoção zero, tudo para ele é razão, argumenta demais as coisas, tem uma mente muito intensa, reservado, contido emocionalmente, algumas vezes cínico, agressivo passivo na fala, acha que os outros se emocionam demais, super intelectual, as pessoas acham que é arrogante, apaixonado pelas próprias ideias, tá? Então, esse sabotador hiperracional, até coloquei a fotinho do menininho com óculos ali estudando, porque geralmente ele é esse tipo de pessoa, que ele é muito intelectual. Então, onde estão os hiperracionais? Geralmente nos TIs da vida, são que estudam contabilidade, matemáticos, às vezes. Por quê? Porque o negócio dele é razão. Ele não quer saber de emoção. Ele até sente, mas ele não liga pra emoção. O negócio dele é tudo razão. Então, tudo tem que ser muito lógico pra ele. Não adianta você falar para ele sobre emoções, a mim você não fala nada. Agora, se você mostrar uma estratégia baseada, sei lá, em comprovação científica, em tudo calculado, opa, aí sim, porque para ele é razão. A emoção, não. Trabalhar a emoção, não. Me mostra racionalmente como isso vai mudar a minha vida, tá? A origem, rejeição ou pais muito ausentes, né? Uma gravidez complicada, ganhava atenção quando demonstrava a sua inteligência, entendeu? Então, esse sabotador hiperracional é aquela criança que os pais só davam atenção quando ele mostrava as coisas inteligentes que ele fazia, né? Parece que tem aí uma criança que tá na internet que, tipo, é um mini advogado. Então, as pessoas mandam perguntas para ele e ele vai e responde perguntas como se ele fosse um advogado. Com certeza, os pais estão validando ali por trás daquilo. Isso não é um comportamento normal de uma criança, porque isso já é de um adulto. Mas as pessoas estão validando. Então, provavelmente, essa criança vai continuar fazendo, porque ele percebeu que, com isso, ele chamava a atenção dos pais dele, tá bom? Então, de 0 a 10, quanto que você tem de hiperracional aí? Você vê que você é muito de... Tudo tem que ser certinho, calculadinho, você não liga para a emoção. Até esconde, né, um pouco as emoções. Coloca aí de 0 a 10. Até hoje, de todos os atendimentos que eu fiz, não achei ninguém que tivesse um 8, 10 de hiperracional. É porque hiperracional, quando a gente faz análise de perfil, ele é uma pessoa que é o falso magro. Ele só tem barriga, ele não é gordo. Então, ele só tem aquela barriguinha e se alimenta mal.
Então, para mim, nunca chegou esse tipo de perfil ainda. Mas vamos lá. Sabotador hipervigilante. Ele é preocupado com os perigos da vida. Sempre acha que vai dar errado. Tenta prever algo errado. Sempre vê problemas. Se pergunta o tempo todo o que irá dar errado. Ele fica sempre remoendo tudo o que pode dar errado, né? Estressado pelos problemas que ele cria na nossa mente. Então, o hipervigilante, gente, vamos falar aqui de emagrecimento. Ele vai começar uma dieta, ele já começa a ver o que pode dar errado. Ah, eu vou fazer jejum intermitente. Ah, mas eu vou treinar de manhã, eu vou passar mal. Ele nem tentou. Ele já tá criando na mente dele que ele vai passar mal. E acredite, ele vai chegar lá, ele vai passar mal. Porque ele já criou isso na mente dele. Tudo aquilo que a gente cria na nossa mente se torna realidade, tá? Aprendam isso. Tudo aquilo que você planeja aqui na sua mente, você cria, e principalmente quando a gente cria uma imagem, e essa imagem, ela gera uma emoção, isso vai se tornar realidade. Então, quem tem esse hipervigilante é aquela pessoa que ele vai sempre olhar para o lado da dificuldade. Então, ele vai criar na mente dele tudo que pode dar errado. E aí, ele não consegue fazer, porque ele fica parado pelos próprios pensamentos dele. Entendeu? Por quê? Quando ele era criança, pais imprevisíveis demais. Pais que não podia confiar. Faltava itens básicos. Muitas vezes, pais esqueciam na escola ou em lugares, nunca sabia o que ia acontecer. Como não tinha certeza do que ia acontecer, ele criou um mecanismo de proteção. Então, se eu vigiar, se eu observar o que pode dar errado, eu me previno antes. Só que esse prevenir dele faz muitas vezes ele nem sair do lugar. Porque ele criou uma história, uma situação tão difícil na mente dele que ele nem sai. Então, eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa que está aprendendo a dirigir, ela já cria na mente dela que ela vai bater o carro, o que ela vai fazer? Ela nem vai dirigir. Porque na mente dela ela já criou que ela vai bater o carro. Então ela tem medo de dirigir. Então quem é hipervigilante, ele tá sempre assim. Tudo que ele vai começar novo, ele tá sempre procurando o que pode dar errado antes. Então de 0 a 10, identifica aí. Quantos vocês têm de hipervigilante aí? Fica olhando sempre o que vai dar errado. Sabotador inquieto, né? Nasceu para viver a vida intensamente. Toda hora inventa uma coisa diferente, quer viver intensamente, sempre está pensando no próximo momento, sempre se distrai, começa muito, não termina nada. Tudo que não dá prazer, ele evita. Não gosta de monotonia, é impaciente, enjoa fácil, é aquele que começa a academia e para, faz várias dietas e não termina nenhuma. Então, o sabotador inquieto, gente, é aquela pessoa que quer estar sempre experimentando algo novo. Não é aquela pessoa que começa a dieta que é, eu quero receita. Ah, porque a comida vai enjoar, então eu preciso de uma receita. Então, ele está sempre buscando receita. Aí, uma hora ele fala, não, agora eu vou fazer low carb. Aí, enjoei de low carb, porque low carb come muito ovo, come não sei o que. Agora eu vou fazer uma reeducação alimentar. Ah, tá comendo de tudo. Ah, mas comendo de tudo não tá me dando resultado. Vou fazer uma cetogênica. Ah, mas enjoei de comer queijo, folha e vou para outra coisa. Então ele tá sempre trocando. Exercício físico é a mesma coisa. Uma hora ele tá fazendo academia, outra hora ele tá fazendo crossfit, outra hora ele tá correndo na rua, ele tá sempre inventando um monte de coisa, mas ele não termina nada. Ele não dá continuidade. Quando enjoa, ele para e vai para outra coisa, fica fazendo. Quando aquilo deixa de ser prazeroso para ele, porque ele quer sentir prazer em tudo que ele faz. Entendeu? Por quê? Ele tinha pais muito zelosos, protetores demais. Foi extremamente segurado na infância, não podia curtir a vida. Então, aqueles pais que não deixavam a criança fazer nada. Protegia de tudo, né? Coloquei até uma figura aí, uma criança grande e a mãe escovando o dente. Em vez de ensinar a criança a escovar o dente, ela mesma escovava o dente da criança. Isso é proteção demais. Né? Quando a gente fala de criança, a gente tem um desenvolvimento. Cada idade da criança, ela tem que aprender a desenvolver algo nela. E tem muitos adultos, principalmente quem tem filho muito mais velho, né? Quando a gente é jovem, a gente ainda. Não sei se porque. Não sei, quando é jovem, a gente acaba fazendo com que a criança desenvolva melhor. Quando os pais são mais velhos, acho que até porque eles não querem que a criança sofra tanto, parece que os mais velhos acabam fazendo com que a criança fique numa bolha, que só faça poucas coisas, vamos se dizer. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no Delboni, gente, entrou duas menininhas gêmeas para trabalhar. Você acredita que o pai delas, né, que eu trabalhava no laboratório, o pai delas, durante as 6 horas que elas eram aprendiz, durante as 6 horas que elas estavam trabalhando, o pai dela ficava sentado na recepção. O pai delas ficava sentado na recepção. E elas tinham, o quê, 16 anos na época? Então, provavelmente, assim, porque eu lembro, o pai dela deveria ter em torno dos seus 60 anos. Ele era bem mais velhinho mesmo. Então, olha só o nível. O pai era tão super protetor que tinha que vigiar a filha trabalhando. Até que a gestora conversou com ele. Olha, não dá para o senhor ficar aqui o dia inteiro. As suas filhas estão trabalhando, enfim, né? Para não mandar as suas filhas embora, né? Melhor o senhor, entendeu? Mas mesmo assim, ele ia buscar, ia levar. Às vezes, eu observava que ele ficava olhando as meninas do outro lado da rua, gente. Olha o nível de superproteção de um pai. Isso também deixa a criança sentir que ela não pode fazer as coisas sozinha. Também tem isso que pode acontecer. Mas quando cresce, que ela se liberta dos pais, o que ela faz? Ela quer experimentar tudo na vida. Tudo aquilo que o pai não deixou ela fazer quando era criança, ela vai fazer. E acontece isso na dieta, entendeu? Na infância, minha mãe me segurava demais. Eu comer, eu tinha que ter tudo, passar sobre o olhar da minha mãe. Quando eu cresço, eu como o que eu quiser. E aí, a pessoa acaba se tornando obesa, porque ele experimentou de tudo. Tudo aquilo que não comeu na infância, quer comer na vida adulta, tá? Então, de 0 a 10. Quanto você tem desse sabotador inquieto? Coloquem aí. Sabotador controlador, tá? Quer assumir o controle de tudo, não aceita regras, adora falar o que os outros devem fazer,
força as pessoas a fazer suas vontades, adora desafios, impaciente, centralizador, tem um perfil de gestor, quer mostrar sua força, quer controlar as coisas e as pessoas, tá? O controlador, gente, geralmente é aquela pessoa que nasceu para liderar. Essa é a verdade. Você vê pessoas que têm perfil de gestor, de líder, tá sempre acima, geralmente tem esse sabotador controlador, né? Por quê? Ele quer assumir tudo, controlar tudo. E mesmo que essa pessoa não tenha, assim, sei lá, um trabalho que ela virou líder, essas coisas, às vezes a pessoa que quer controlar tudo em casa. É aquela mulher que quer controlar tudo, quer controlar o que os outros vão comer, quer controlar o que os outros vão fazer. Isso eu falo do marido, dos filhos, entendeu? Porque quando a criança amadureceu muito rápido, teve que assumir responsabilidades na infância. Um exemplo, cuidar dos irmãos. Foi traído na vida adulta, tá? Então, a criança que amadureceu muito rápido, ou seja, na fase que era para ela ser criança, ela já estava sendo adulta. Então, um exemplo, teve que cuidar dos seus irmãos. Eu acabo tendo que me tornar mãe quando eu tinha que ser só uma criança. Então, eu até falar para vocês, esse é um dos meus sabotadores principais. Lembra que eu falei, meus irmãos falavam que eu era chata? Porque eu tive que amadurecer. Eu não tinha mais que ser criança, eu tinha que cuidar deles. E aí minha mãe cobrava do quê? De mim. Se a nota deles estivesse ruim, minha mãe cobrava de mim. Então eu tinha que o tempo todo estar liderando eles. Não, vocês têm que fazer lição agora, vocês têm que não sei o quê, tem que tirar nota boa. Ah, se eles tirassem nota ruim, quem tinha que passar a noite inteira estudando com eles era eu, entendeu? A minha mãe terceirizou o que era para ela fazer para mim, entendeu? Então eu tive que crescer muito rápido. E também fui traída na vida adulta, né? O pai da minha filha, o que ele mais me deu foi chifre. Então, na minha vida adulta, eu acabei sendo traída. Então, quando a gente desenvolve esse controlador, é o quê? Se eu assumir tudo, se eu controlar tudo, as pessoas não me magoam, entendeu? Então, como eu disse, é um sabotador que eu trabalhei muito, tanto o hiperrealizador, que eu queria fazer muita coisa de uma vez, como o controlador, eu controlei em mim também. Por quê? Ele não é o perfil ruim. Porque o controlador, ele acaba que ele sendo líder, né? Ele sendo motivador das pessoas. Então, ele já tem perfil de gestor. Então, é uma pessoa que realmente nasceu para liderar. Então, eu peguei o quê? Eu usei o lado bom do meu sabotador. E até aqui em casa, gente, tem uma coisa que minha filha sempre faz. Quando ela vê que eu tô saindo um pouco fora, né? Quando eu tô saindo ali fora, que eu tô exagerando, ela fala, ô, controlador, dá pra você parar? Porque eu era tão controladora, vou dar um exemplo para vocês. A minha filha tem 21 anos. Quando ela entrou para a faculdade ano passado, eu queria, por exemplo, ela ganhou uma bolsa, minha filha é bolsista, e ela tinha que fazer a matrícula. E ela queria fazer a matrícula online. E aí ela fez a matrícula online e mandou a mensagem, tinha que esperar aguardar a resposta. Eu falei para ela, vamos na faculdade. Não, mãe, mas vamos na faculdade. Ou seja, eu estava tentando controlar. Eu falei, você tem que ir lá, que não sei o quê. E ela falou assim, mãe, você quer parar? Eu vou aguardar. E aí eu tive que pegar meu controlador, guardar numa caixinha e falar para ele, fica quieto aí, deixa ela se virar e se resolver. Então, era uma pessoa que... A minha filha até pouco tempo ela não ia na padaria. Porque eu não deixava. Porque o meu controlador não deixava ela ir, entendeu? Porque eu sempre queria resolver as coisas. Tanto que agora é uma dificuldade, eu tive que ajudar minha filha a desenvolver isso. Ela resolvia as coisas, porque ela não sabia resolver nada. Só que resolver sou eu. Eu controlava tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para o nosso sabotador e aprender a lidar com ele e ver também o que eu vou ensinar para vocês, o gatilho que ativa esse controlador, esse perfil, né? Eu falando do meu, de vocês, não sei se é controlador, mas estou falando assim, a gente precisa aprender a lidar com ele, tá bom? A Renata falou os altos e baixos, deu até agora foi o sabotador insistente, hiperrealizador e o controlador, foi o maior, nota 10, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, gente, se a gente não quem tem controlador aí, se eu não aprendo a lidar com o meu sabotador, eu tô o tempo todo tentando controlar as pessoas, querendo que as pessoas tenham o resultado que eu quero, não o que as pessoas querem decidir, entendeu? Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu até estava percebendo hoje o quanto eu influencio todo mundo, até o cachorro, gente. Até o cachorro, se eu falar pro cachorro desce, ele desce. Se meu marido falar desce, o cachorro lambe ele, faz qualquer coisa. Se eu falar pro cachorro desce, o cachorro desce na hora. Então, essa voz que eu tenho de ser mais gestora, de liderança aqui na minha casa, né? E a minha filha até, quando eu falo com o cachorro e ele obedece, a minha filha fala, impressionante. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu cachorro, se ele aprontar qualquer coisa aqui em casa, se eu chegar, ele já vai pro cantinho dele, que ele é o cantinho do castigo dele, que é lá fora. Eu não preciso falar nada, só basta eu olhar pro cachorro. Você vê como esse perfil meu é forte. Então, o tempo todo eu tenho que estar lidando com ele para ele não ser saudável, tá? Então, coloca aí de 0 a 10, né? A Renata já falou que o dela já deu 10, né? Esquivo. Foca no positivo de forma extrema. Vive fugindo de conversas difíceis. Evita conflitos o tempo todo. Se esconde em situações complicadas. Diz sim para coisas que não precisa fazer. Procrastina mais e vive ansiosa. Finge que não vê problemas. Dá muita chance para as pessoas. Não. Então, esquiva é o quê, gente? Aquela pessoa que vive fugindo de problemas. Vive fugindo do que ela precisa fazer ou falar, né? Então, se ela tiver que resolver uma situação, ela vai se esquivando para não enfrentar aquilo, tá? Por quê? A origem teve uma infância muito feliz, ou ela teve muitas frustrações, tantos conflitos que teve que criar um mundo paralelo para fugir de situações. Um exemplo, pais que brigavam muito. Então, quando seus pais brigavam muito, era muita frustração, era muito barulho para aquela criança. Então, ela tinha que fugir daquela situação, né? Tem um filme que chama Eu Só Posso Imaginar, tá? Onde o menininho, o pai e a mãe brigavam e o pai batia na mãe. O que ele fazia? Ele colocava um fone de ouvido, não era um walkie-talkie, acho que é walkie-talkie, que coloca aquelas fitas assim, antigamente, colocava esse walkie-talkie, ia para debaixo de uma árvore e ficava escutando músicas. Porque ele queria fugir daquilo, entendeu? E às vezes até dentro de casa mesmo, a criança cria um mundo da imaginação. Quem é mais antigo aí, gente? Eu acredito que vocês já tenham visto aquele
Lucas Silva e Silva, que ele criou um mundo para ele, na imaginação dele. É isso, é mais ou menos isso. Esquivo é isso. Ele cria um mundo paralelo na mente dele para ele fugir da realidade dele. Então, é uma pessoa que aceita muitas coisas dos outros. Porque ele quer fugir dos conflitos o tempo todo, tá? Então, ele é positivo. Ah, ele não fez por mal, né? Ah, ele é assim mesmo, sabe? Ah, não vou falar nada não. Tipo, ele tá sempre assim, com essas palavras na boca dele, porque ele quer fugir dos conflitos, tá? Quando a gente traz no emagrecimento, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um sabotador esquivo, ela vai na nutricionista, a nutricionista vai passar algo que ela não gosta, ela não vai ter coragem de falar. Ela fala, ah, deixa assim mesmo. Entendeu? Então, essa pessoa que vive sempre fugindo desses conflitos. De 0 a 10, o quanto vocês têm aí de esquivo? E nosso último sabotador, que é o sabotador crítico. Eles remoem o tempo todo o que ele fez no passado. Né? Então, é uma pessoa que vive muito de passado, né? Aquela pessoa, a gente chama de coração meio duro, assim, que tá sempre o tempo todo remoendo aquelas coisas do passado. Se critica o tempo todo, né? Fica falando, ah, essa barriga, ai, não, que eu tô muito gorda, sabe? Porque tá sempre se criticando. Procrastina muito por não estar preparado para viver a mudança. Está sempre atento, vive numa luta constante. Tudo começa com eu não. Diz que não consegue fazer as coisas. Então, o crítico é aquele que já começa, não consigo fazer dieta, vai pra academia, não consigo fazer esse exercício, ah, eu não consigo caminhar, eu não consigo. O eu não é a palavra mundial do que é crítico. Sempre vem antes. Então, tudo que você passa para ele, ele primeiro vem o eu não. E ele tá sempre criticando não só ele, mas as pessoas também, tá? Pais muito críticos, não recebia reconhecimento pelas tarefas efetuadas. Desenvolve na vida pelas situações que ele viveu. Então, assim, ele aprendeu com os pais, geralmente, a ser crítico, porque ele não recebia reconhecimento. Então, vamos colocar aí, ah, você lavava a louça para sua mãe. Ela, além de não reconhecer, ainda colocava defeito, ainda criticava, a louça mal lavada, olha, você deveria ter feito isso, que não sei o quê. Então, essa pessoa, quando cresce, ela vive criticando os outros. Então, ela vê uma pessoa que emagreceu, vou dar um exemplo. Prestem aí atenção se isso já não aconteceu com vocês. Uma pessoa que emagreceu. Ah, mas ela emagreceu porque ela fez bariátrica. Vamos colocar aí Jojo Todinho. Ah, mas a Jojo emagreceu porque ela fez bariátrica. Ah, mas a Clau hoje não tem barriga porque ela fez abdominoplastia. Então, ela vai sempre colocar uma crítica em cima. Ela não consegue dizer simplesmente um parabéns para a pessoa. Ela vai procurar cascavulhar uma crítica ali. Ah, ela emagreceu, mas ela ficou toda flácida. Ah, mas ela só conseguiu fazer dieta porque ela não tem filho pequeno. Ah, porque ela não trabalha. Então, ela sempre vai ter uma crítica aí a fazer, tá? Não só para ela também, ela se critica muito, tá o tempo todo se criticando, mas também aos outros também, tá? De 0 a 10, coloca aí. E agora eu quero que vocês compartilhem aí no chat quais foram aí os 2 maiores sabotadores com notas acima de 8. Coloca aí no chat para compartilhar, né? Compartilhar é reconhecimento, tá, gente? Se eu não reconheço aquilo que me fere, como é que eu quero me curar? Se eu nem sei. Entendeu? Então, quando eu faço os exercícios que eu passo para vocês, que trazem essa consciência para vocês, trazer essa clareza, eu também tenho que compartilhar isso. Por quê? Porque eu estou reconhecendo, não só para mim, mas que eu entendo que eu sou assim, mas eu posso mudar. Olha lá, a Renata falou hiperrealizador e controlador, né? Eu confesso para você, Renata, que o meu hiperrealizador é 9, meu controlador é 10. Foi quase parecido com o seu. Mas vamos lá. Eu sou muito controladora, centralizadora também, né? Gosto de centralizar tudo em mim, entendeu? E as outras foram mais suaves, assim, né? Mas esses foram maiores. Assim. Talvez o realizador pode ser um 10, não, um 9 também. Talvez eu não tenha ainda consciência, né? Mas Deixa eu falar uma coisa para você, Renata. Quem tem esse perfil controlador, ele é muito ruim, né? Principalmente, nós temos os dois. É ruim pelo seguinte, a gente vive cansada. Por um fazer demais e o outro querer controlar todo mundo. Aí vem uma carga, um peso muito grande nas costas da gente. Exatamente. Ó, mas eu vou aprender os ativos aí para poder me corrigir. Isso, agora a gente vai entender como que vocês vão se ajudar, né? Não sou eu que vou ajudar vocês vão se ajudar, né? Porque, como eu disse, como a gente desenvolveu na infância, isso é nosso. Não tem como falar assim, olha, eu vou tirar isso de mim. Não é, porque já foi criado desenvolver esse comportamento da gente. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode aprender a lidar com ele e a amenizar as consequências desse perfil, tá? A Ju falou controlador e vigilante, a Gilma não falou e a Rê acabou saindo. A Regina aí. Vão colocando aí que eu vou agora falar para vocês como lidar com nossos sabotadores, tá? Então, eu trouxe aqui. Eu vou ter que sair agora. Mas eu, eu sempre consigo pegar o finalzinho. Eu vejo o finalzinho da aula quando tiver gravado. Isso aí eu preciso ver. Isso aí eu precisava estar aqui, mas eu tenho um compromisso agora às 8. Tá bom. E eu não estava entrando antes, justamente porque eu tinha que sair às 8, mas eu falei, eu preciso pelo menos começar, porque eu vou ficar com gostinho de quero mais. Quando vocês me mandarem o link, eu termino de ver. Tá bom, então, Renata. Obrigada. Boa noite aí. De nada. Então vamos lá. A Gilma falou que o dela deu controlador, o maior, né? E o segundo, Gilma? Então vamos lá, gente. Agora, vamos lá, o que a gente faz, tá? Descobriu os sabotadores. Ok, eu já entendi que eu ajo assim e assim. Esses perfis, eles são... Deixa eu desativar o som aqui. Que esses perfis, eles aparecem em mim em algum determinado momento. Primeira coisa, né? Quando você perceber, agora você sabe a origem, você sabe como que ele age. Quando você perceber, primeira coisa, você precisa se perguntar, gente. Aprenda a fazer perguntas para você, tá? As perguntas, elas vão te trazer respostas do seu inconsciente, tá? Primeiro, se você está diante de uma situação, vou dar um exemplo aqui, controlador, né? Eu, por exemplo, eu quero controlar, sei lá, o que o meu marido vai gastar.
E aí, eu percebo que é o meu controlador que está fazendo isso. O que eu faço? Qual a decisão eu posso tomar nesse momento? Tem que me perguntar isso. Qual a decisão o quê? Eu tenho a decisão de reagir falando, ou eu tenho a decisão de deixar isso para lá, eu tenho a decisão de brigar, eu tenho várias decisões que eu posso tomar. Mas quando eu me faço essa pergunta, qual decisão eu posso tomar nesse momento? Nossa, você colocou 2. Eu acho que você... Peraí, Regina. Eu só responder isso. Você colocou 10 em quase todos? É muito difícil. Você pode ter, assim, ó, um ou outro comportamento, mas é muito difícil a pessoa ter 10. Eu já vi alguém, dentro do que eu já atendi, ter até 3, entendeu? Que tem um nível acima de 8. Eu acho que depois você dá uma olhadinha com mais calma, ver todas as origens ali, entendeu? Ver todos os comportamentos, que aí você vai ver os que são maiores, tá bom? Que eu acho que, se qualquer coisa, quando a gente fizer a nossa sessão, eu faço sozinha com você para ajudar você a identificar melhor. Mas é difícil você ter todos aí. Eu acredito que seja 2, 3 no máximo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso tomar qual a decisão. E aí você vai pensar com calma, sem pressa. Mesmo que demore a vir a resposta, sabe? Tem coisas que a gente tem que decidir na hora, tem coisas que a gente pode esperar um pouquinho. Então, fazer sempre essa pergunta, tá? Gatilho. Perceber em qual situação isso acontece, em que momentos. Eu vou dar um exemplo. Onde que o meu controlador mais está? Na minha família. Então, eu percebo que depende do que meu marido faz, depende do que a minha filha faz, depende do que os meus irmãos fazem, ativa o meu controlador. Então, eu já sei que na minha família, o controlador, ele é ativado dependendo da situação. Aonde que o meu hiperrealizador está? No meu trabalho. Eu quero fazer mais do que eu dou conta de fazer. Então, teve uma época, vou dar um exemplo para vocês, quando eu comecei a atender, que eu cheguei, gente, a atender de manhã até 11 horas da noite. Eu queria dar conta de atender todo mundo. Hoje eu dei uma diminuída, dei uma enxugada na minha agenda, que eu falei, não, tava demais, eu não tava conseguindo dar conta de tanto que os atendimentos, e aí tinha live, e aí tinha aula, tanto que hoje eu não tô nem fazendo live direto, que aí, ó, o meu hiperrealizador queria fazer live, queria dar aula, queria atender individual, queria atender em grupo, enfim, queria fazer um monte de coisa. Então eu tive que dar uma enxugada nele e falar pra ele assim, ó, dá uma acalmada, dá uma segurada aí, porque você tá fazendo demais, entendeu? Então, momentos que aparece meu hiperrealizador, trabalho. Momentos que aparece meu controlador, família. Então, já sei. Então, você precisa identificar onde que tá aparecendo seus comportamentos, entendeu? Sem eu identificar, como é que eu mudo? Como é que eu controlo? Se eu não identifico, eu não sei nem onde que eles estão aparecendo, entendeu? Desassociação, ficar no momento presente. Você percebeu o que está acontecendo. Então, peraí, por que meu sabotador está sendo ativado nesse momento? O que está acontecendo nessa situação que faz com que ele seja ativado? Então, você precisa desassociar. Peraí, toda vez que acontece isso, meu sabotador é ativado. Ah, entendi. Então, agora eu tenho que desassociar. Quando acontecer essa situação, eu não posso agir mais dessa forma. Entendeu? Isso é a desassociação. É como se acontece, eu ajo. Acontece, eu ajo. Quando eu desassocio, eu entendo que aconteceu, mas eu não vou agir mais dessa forma. Eu escolhi. Por isso, a pergunta, qual a decisão? Eu escolhi agir diferente dessa forma. Entendeu? Então, por exemplo, meu trabalho. Se eu quisesse, gente, eu trabalharia muito, assim, de atender muito. Mas eu entendi que quanto mais eu loto minha agenda, mais o meu hiperrealizador quer mais. Então, o que eu fiz? Dei uma selecionada, diminuí o horário da minha agenda e selecionei os horários específicos que eu vou trabalhar para que sobrasse horário para fazer outras coisas. Para que eu não virasse uma viciada em trabalho. Que o hiperrealizador, ele vira muito fácil um viciado em trabalho. Porque aí, se eu sou viciada em trabalho, eu deixo a minha família descoberta também. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava de sábado e domingo também. Não atendendo, mas fazendo novos projetos. Hoje, principalmente domingo. Domingo, para mim, não quero nem saber, nem agenda eu olho. De vez em quando eu olho à noite para ver qual é a minha agenda de segunda-feira, mas eu nem ponho a mão no meu trabalho dia de domingo. Entendeu? Dia de sábado eu ainda aceito fazer alguma coisa, mas no domingo é um dia que eu não faço, porque senão o meu hiperrealizador, ele não fica sossegado. Ele quer sempre fazer mais e mais e mais. Então, por exemplo, questão de estudar. Por que eu estudo muito? Porque o meu hiperrealizador, onde ele tá? No trabalho. Entendeu? Então, às vezes eu tenho que dar uma segurada em mim, porque senão eu acordo e durmo estudando. Entendeu? E é isso aí, ó, vai enchendo a mente. Se enche a mente, você não usa aquilo que você tá estudando, você acaba ficando com obesidade mental, tá? Então, desassociação é isso, eu entender. Toda vez que acontece isso, eu ajo dessa forma. Então, eu preciso desassociar. Eu tenho que agir de forma diferente. Agradecimento, né, gente? Vocês têm que agradecer. Vocês acabaram de descobrir seus sabotadores. Então, agradece. Pô, saber a verdade é 50% da cura. Se eu ter consciência, eu já nem consigo curar algo que eu nem sei o que é. Então, agradecer toda vez que você entender que diante de uma situação, o seu gatilho é ativado e faz com que seu sabotador é ativado, opa, peraí. Então, eu agradeço porque eu achei onde está o gatilho, então agora eu vou desassociar, eu vou tomar uma decisão diferente. Então, é o agradecimento, gente. Tudo aquilo que a gente descobre sobre a gente deve agradecer, entendeu? Eu sou desse jeito. Toda vez que eu descubro algo novo sobre mim, eu falo agradeço, porque até então eu estava no escuro. Agora eu sei. Entendeu? Então, agradeça. E aí, o último é que você mapear as possibilidades, o que você pode fazer nessa situação. Porque se toda vez que isso acontece eu ajo da mesma forma, peraí, eu preciso mapear quais as possibilidades de eu fazer diferente. Que aí você vai conseguir tomar uma decisão diferente. Então, dentro dessa situação, eu tenho essa opção 1, 2 ou 3. Qual é a melhor decisão dentro dessas 3 opções? Mapear as possibilidades é isso. Eu entender o que eu posso fazer nessa situação.
Então, se vocês tiverem essas 5 coisas bem firmadas na cabeça de vocês, o sabotador de vocês, eles vão ficar cada vez mais tranquilos de se lidar, tá? Mas, como eu disse, os sabotadores, eles não são coisas que são só ruins, né, gente? Quando a gente pensa assim, prestativo, ele é uma pessoa boa, ele serve as pessoas, então não é algo que é tão ruim. É ruim quando ele quer o reconhecimento o tempo todo. Se é o hiperrealizador, é uma pessoa que faz com excelência aquilo lá, então não é ruim. Se é o controlador, tem a parte dele que ele é líder. Então, é uma coisa boa, ele tá sempre motivando as pessoas. Se é o esquivo, é uma pessoa que ela não vai criar problemas desnecessariamente, não vai viver brigando com os outros, né? Se é o crítico, por exemplo, o crítico ele vai sempre ter um olhar assim para a situação que, né, aquilo que ele vai ter aquele olhar para aquilo que pode ser errado, entendeu? Se é o hipervigilante, ele vai sempre mapear as possibilidades de dar errado. Então ele vai sempre olhar com mais vigilância pelo caminho, entendeu? Se é o vítima, né? O vítima eu já falei, né? Que é aquele. Não, o vítima eu falei do prestativo. Se é o vítima, é aquela pessoa que vai um pouco mais depender dos outros, né? Então, assim, ele vai reclamar, mas talvez a reclamação que ele vai reclamar, talvez seja justa. Então, é só ele perceber se ele está reclamando com justiça, ou se não, se ele está reclamando só por reclamar. Se é o hiperracional, é uma pessoa que vai tomar decisões sábias, porque ele não vai agir pelas emoções, ele vai agir pela razão, né? E deixa eu ver se eu esqueci algum. Eu acho que eu falei de todos. Deixa eu pensar. Eu acho que eu falei de todos. Então, assim, gente, se o sabotador, ele não é só negativo, ele também tem as coisas positivas dele, tá? Depois, quem identificou isso, se quiser perguntar para mim, como é que eu lido com o meu sabotador, quais as coisas boas que o meu sabotador tem, você me compartilha lá no grupo, aí eu falo para vocês, né, como as coisas boas que cada sabotador tem também, tá? E aí, eu quero trazer esse vídeo para ele aqui. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Como eu disse para vocês, o que os sabotadores são? São comportamentos que foram desenvolvidos na infância para nos proteger, né? Quando a gente lembra da infância, se eu criei um trauma lá na minha infância, eu tinha uma necessidade emocional que não foi suprida ou atendida naquele momento. Só que quando eu sou adulto, eu posso suprir a minha necessidade emocional. E aí eu tô fazendo com essa necessidade emocional, eu tô suprindo com comida, quando a gente fala em obesidade. E a comida é uma forma de eu fugir daquilo que eu deveria estar me dando. Então, por exemplo, se eu sofri um abandono na infância, e eu sinto o sentimento, por exemplo, de solidão, e eu tô tentando suprir esse sentimento de solidão com comida. Então, eu também tô me abandonando. Quando a gente fala, por exemplo, se eu sofri uma troca, uma exclusão, quando eu deixo de seguir aquilo que eu me programei para fazer, eu tô me trocando pela comida também. Eu tô excluindo os meus sonhos, os meus desejos, meus objetivos. Quando a gente fala de rejeição, a gente sofreu uma rejeição, quando eu não olho para mim com amor, eu tô me rejeitando. Quando a gente fala de humilhação, toda vez que eu me critico, eu tô me humilhando. Eu tô deixando de reconhecer o que eu tenho de bom para ficar me criticando. Quando a gente fala de manipulação, quando eu fico o tempo todo deixando de fazer aquilo que eu deveria fazer, eu tô o tempo todo manipulando aquela situação que eu deveria saber. Eu sei que eu deveria estar fazendo exercício, mas eu tô inventando desculpas, eu tô manipulando o tempo todo. Então, se eu não me curo, se eu não olho para mim, se eu não dou aquilo que eu estava necessitando para mim, eu tô ainda naquela criança que tá cobrando, esperando os pais dar isso, sendo que eu sou adulto, eu posso me dar isso. Eu não preciso mais. Quando a gente é criança, a gente espera isso dos nossos pais. Mas quando a gente se torna adulto, eu posso me dar. Eu posso garantir isso de mim. Eu não preciso mais dos meus pais. Então, esse vídeo vai trazer para vocês, né? Eu não lembro o nome do filme, gente, mas esse é um filme que acho que tem na Amazon Prime só, que é a Jennifer Lopez, que tá aí nesse filme. E depois eu prego o nome do filme. Mas para vocês entenderem, né? É mais ou menos o que acontece numa sessão, por exemplo, de hipnose, né? Onde a gente vai lá no nosso passado e a gente enxerga a criança, o que ela precisava. E aí, bom, vou passar o vídeo aqui para vocês entenderem. Little, like 8 or 9 years old, dirty and covered with cuts and bruises. Does she say anything? I didn't get enough love. From mom and dad? From you. You left me alone. She's mad. What do you want to say to that little girl? I love you. No, you love everybody else but me. I do. I love you. Hey. She says. Say it again. What do you want to tell her? I'm sorry. Olha só que legal desse vídeo, né? Ela volta lá na infância e a criança fala, não tive amor suficiente. E ela pergunta do pai e da mãe, e ela falou, não, de você.
E nós, na vida adulta, somos assim. A gente ainda tá aquela criança esperando isso dos nossos pais, mas eu não dou para mim. Eu tenho essa capacidade hoje de dar para mim, eu também não dou. E uma coisa que a criança fala, você tá amando todo mundo menos a mim. Quantas vezes a gente não tá amando os nossos filhos, amando os nossos maridos, mas e você? O quanto você dá isso para você, né? E ali, naquele momento, ela pede o quê? Desculpa, né, pra criança por não ter dado o amor que ela merecia e ter deixado ela sozinha. E ali ela também se abraça e diz o quê? Que se ama. Então fica aí um exercício para você, né? Mesmo jeito, fecha os seus olhos, né, de vez em quando, e dependendo do que você está sentindo, pergunta, o que eu estou precisando agora? E às vezes o que você está precisando é disso. É de você se olhar com mais amor, se abraçar e ficar com você um pouquinho, entendeu? A gente está o tempo todo fugindo de estar sozinha com nós mesmos, tá? Mas a nossa cura começa quando eu aprendo a amar a minha própria companhia, porque existe uma criança dentro da gente, né? Jung fala sobre isso, a nossa criança interior, a nossa cura começa quando eu olho para essa criança interior, quando eu entendo a necessidade dela, eu começo a dar para ela essa necessidade emocional e eu paro de buscar nas pessoas, na comida, nos vícios, enfim, em várias coisas que a gente vai buscando. Esse vazio que às vezes a gente sente, esse vazio é porque a gente perdeu a conexão com a nossa essência, quem a gente é. Quando eu volto a olhar para mim, o que acontece? Esse vazio ele vai sendo preenchido, porque o que estava faltando é essa verdadeira conexão com nós mesmos, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, para o mês de abril, criação de metas, tá? Todos os meses, a gente tem que começar o mês já criando as metas, tá? Não deixe o mês sem essa direção, tá? Quem não sabe o que é, qualquer coisa serve. Quando eu crio as metas, eu dou uma direção para o meu mês, tá? Então, a primeira coisa, onde você quer chegar? O que você quer conquistar no mês de abril, né? A gente tem um mês bem desafiador, tem um feriado bem longo, né? Que são, acho que 4 a 5 dias de feriado aí. E aí você já tem que pensar, tem o feriado da Páscoa, né? Chocolate, churrasco, tem várias coisas que podem acontecer aí. Então, você precisa começar já esse mês já planejando, inclusive incluindo essas datas aí, como é que você vai lidar com esse momento aí da Páscoa. Então, onde que você quer chegar, final do mês? Que seja, quilos na balança, que seja, quero usar uma roupa que estava apertada, enfim. O que você vai colocar? Coloca em detalhes, tá? Onde que você quer chegar. Determine o que você está disposta a fazer para alcançar esse objetivo. O que você vai pagar o preço? O que você está disposta a fazer? Estou disposta a fazer alimentação saudável, todos os dias, inclusive no final de semana, ou não, só de segunda a sexta. Estou disposta a caminhar todos os dias. Estou disposta a treinar de segunda a sexta. O que você está disposta? Qual o preço que você está disposta a pagar? Então, coloca aí como meta. Crie um plano bem definido para alcançar esse objetivo. O que você vai fazer? Então, eu estou disposta a fazer exercício físico todos os dias, tá? Então, coloca o horário do exercício, que tipo de exercício que você vai fazer? Vai fazer sozinha, vai para academia, vai fazer em casa, vai fazer na rua? Como é que vai ser? Então, coloca a alimentação. Como é que vai ser a sua alimentação? Vai ter uma alimentação mais bicho e planta? Vai ter uma alimentação mais para reeducação alimentar? Vai ter, como é que fala? Um dia, uma refeição livre? Vai ter algumas coisas que você gosta incluída? Como é que vai ser? Coloca aí o que você vai fazer, tá? Vou fazer jejum, não vou fazer jejum? Tem que colocar. E estabeleça a data definida para alcançar que isso aconteça. Ou seja, seja realista com uma data alcançável. Então, por exemplo, abril vai até 30. Então, no dia 30, eu vou estar, sei lá, com 3 quilos a menos. Estou colocando como no dia 30 eu vou colocar. Ou posso colocar, não, na metade do mês eu já quero ter perdido uns 2 quilos pelo menos aí. Então, dia 15 eu vou perder 2 quilos, para no dia 30 eu perder mais 2 e completando aí 4 quilos no mês. Entendeu? Vou colocar como meta, toda semana, toda sexta-feira eu vou me pesar, eu tenho que ter perdido 1 quilo por semana. Então, coloca aí, tá? Uma data definida para alcançar o seu objetivo, tá? Então, assim, você vai conseguir criar suas metas de abril. E para a gente finalizar aqui, quero deixar uma frase que é do Jung, né? Que é quem eu estou estudando nesse momento, e as frases dele são muito pertinentes. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Então, fica aí a questão para vocês. Vocês querem continuar sonhando com o emagrecimento de vocês? Ou vocês querem despertar? É só começar a olhar para dentro. Como eu sempre digo, que é uma frase que é minha, não tirei de ninguém, não é sobre a comida, é sobre você. Então, enquanto você ficar olhando para a comida, se eu como ou não como açúcar, se eu faço dieta low carb, se eu não faço, se eu faço... E para dentro de você. Quanto você se olha? Então, hoje você descobriu comportamentos que você tem, que são sua proteção. Agora, eu preciso continuar olhando para dentro de mim para ver quando que esses comportamentos estão sendo ativados. Entendeu? Então, é olhar para dentro, não olhar para fora. Quando eu não me comparo com as pessoas. Quando eu paro de ficar olhando para os resultados do outro, aí eu esqueço de mim. Por que eu não estou tendo resultado? O outro teve resultado, mas eu não tive. Eu não olho para o outro, eu olho para mim. Por que eu não estou saindo do lugar? O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou deixando de olhar para mim? O que está me segurando ainda nesse peso, né? Porque a gente já passou pela parte de lá de que todo comportamento sabotador, ele tem um ganho secundário. O que eu estou ganhando em continuar acima do peso? O que eu estou deixando para trás que eu não estou enxergando? Porque eu começo e eu sempre paro. Então, é perguntas que você vai se fazendo, entendeu? E tem algo te segurando. Se você ainda não conseguiu avançar, tem algo te segurando. E às vezes, muitas vezes, é o medo do novo. Só que o medo, gente, ele pode ser um ajudador. Porque o medo vai fazer você vigiar os perigos. Mas o medo não pode ser um carcereiro que te aprisiona e não te deixa sair do lugar. E mudar, ele dá medo, gente.
Mas eu falo para vocês, se essa nova versão que vocês já identificaram aí é uma versão melhor, por que eu vou ter medo? Eu tenho que abandonar a versão antiga para que a nova venha. Não tem como criar uma versão nova de vocês com os mesmos comportamentos velhos. Eu tenho que mudar. Tem uma frase que fala, não se faz vinho novo em odre velho. Acho que está na Bíblia essa frase. Então, você quer criar uma nova pessoa, sendo a velha pessoa, não tem como. Eu preciso criar uma nova, né? A gente pega também aquela palavra que Jesus fala assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É mais ou menos isso, gente. Quem quiser mudar a sua vida tem que se negar. Negar os seus comportamentos que são disfuncionais, que não estão te ajudando. É meio que você tem que matar esses comportamentos para que você siga em frente e você consiga ser uma nova pessoa. Tá bom? A Regina falou aqui, deixa eu ver aqui no chat. Claro, eu avanço e me perco. Porque tem alguma coisa ainda, Regina, que você precisa olhar para você que tá te segurando. Entendeu? Mas naquela aula que a gente tem sobre autossabotagem, foi justamente a aula que eu acho que você faltou. Assiste essa aula. Entendeu? Para você entender o que tá te segurando ainda. Se eu não tô saindo do lugar, gente, algo tá me segurando. E provavelmente é algo emocional. Tá? Então aí eu paro de olhar para a dieta que não tá dando certo, para o treino que não tá dando certo, e eu começo a olhar, peraí, qual é a necessidade emocional que me faz estar ainda acima do peso? Entendeu? Que essa é a chave. E às vezes essa necessidade emocional, quando a gente viu aí, às vezes é esse perdão. Essa desculpa que eu não me dou, quando eu erro, eu me trato como se eu fosse um prisioneiro que merece chibatada o tempo todo. Às vezes é essa falta de perdão que eu não me dou. Às vezes é uma aceitação, às vezes eu não aceito estar acima do peso e ao mesmo tempo eu não faço nada para mudar. E aí, quando eu aceito a condição que eu cheguei, eu consigo dar passos para mudar. Às vezes, essa falta de amor, né? Falta de amor próprio, de olhar para mim com mais amor, de ver que eu sou um ser humano, que eu também posso errar. Às vezes, é cuidar um pouquinho da minha autoestima. Né? Eu me larguei, não cuido do meu cabelo, não cuido de mim, não cuido de nada. Às vezes, é o apego emocional de alguém, que você acha que você vai perder essa conexão com aquela pessoa, justamente porque você vai mudar os seus comportamentos. Eu vou dar um exemplo, gente. Às vezes, a gente só tem um comportamento, às vezes, disfuncional com a comida, porque a gente tem uma pessoa que a gente é apegado emocionalmente e você acaba tendo o mesmo comportamento que essa pessoa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, quando começa a namorar, e aí a pessoa tem uma vida saudável e o outro tem uma vida totalmente desregular. Aí essa pessoa começa a namorar. Para se conectar com aquela pessoa, ela começa a comer desregular também. Ou ao contrário, o outro que comeu todo desregular começa a comer saudável para se conectar com essa pessoa. Então, às vezes é um apego com o filho. Todo dia de noite eu chego, meu filho come, sei lá, pizza. É o único momento que a gente tá junto, então eu vou comer pizza junto com ele. Então é pelo apego emocional, né? Às vezes, eu vou na casa da minha mãe no domingo. Eu faço dieta do certinho na semana, mas no domingo eu vou almoçar na casa da minha mãe. E aí, quando eu tô na minha mãe, eu percebo que eu como bolo, eu como tudo lá. Apego emocional. A mim me conectar com a minha mãe, porque é o único momento eu fico com dó de dizer não pra minha mãe, para as comidas que ela tá me oferecendo ali. Entendeu? Então, assim, toda autossabotagem, gente, se eu não tô avançando, tem alguma coisa, e geralmente é emocional me segurando ainda. E aí é quando eu falei, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Eu falei, não, Carl Jung falou. Mas essa frase que eu coloquei é olhar para dentro de mim. Por que que eu não tô saindo do lugar? O que que dentro de mim, qual é o buraquinho ainda que eu tô preenchendo com a comida? Porque eu não saio daqui. Qual é o apego emocional? E aí é esperar. O seu inconsciente, ele vai te responder, vai te dar essa resposta. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Eu percebi um padrão meu, que era o quê? Eu sempre, tipo assim, eu tenho picos de avançar demais profissionalmente, daqui a pouco eu começo a cair, começo a procrastinar, e daqui a pouco eu dou outro pico alto. E eu percebi, por quê? Eu acho que vocês já ouviram falar de Alphaville, né? Eu falo que eu vou morar em Alphaville. Eu sempre falo isso, que eu vou morar lá. Justamente eu percebi, por que eu tenho esses picos? E volto, pico e volto. Porque qual é o meu apego emocional? Não querer deixar minha família. Não é minha família, meu marido e minha filha, que eles vão comigo. Tô falando minha família, meus irmãos, minha mãe, entendeu? Porque no momento que eu mais precisei no passado, eles estavam junto com eles que me ajudaram. E se lá, eu longe, eu precisar? Eles não vão estar lá para me ajudar. Então, é esse apego emocional que fazia com que eu não avançasse mais ainda. Então, eu preciso me desapegar, me curar disso daí, para que eu consiga seguir e alcançar o meu objetivo. Então, era isso que estava sempre me puxando para trás, entendeu? Aí, sempre acontecia algo que fazia... O último pico foi o quê? Quando eu estava subindo, minha mãe caiu, quebrou o pé. Aí, para onde que eu voltei? Parei um pouquinho, um monte de coisa que eu estava fazendo naquele momento, um monte de projetos, para poder cuidar da minha mãe. Entendeu? Então, quando a gente olha para dentro da gente percebe o que ainda está me segurando nessa situação. E era isso, entendeu? E agora, trabalho de cura disso daí, para que eu consiga avançar, para eu parar de toda hora me puxar para trás. Pode acontecer mais alguma outra vez? Pode, mas agora eu já identifiquei qual é o gatilho, eu já sei qual é a autossabotagem, tá bom? Então é olhar para dentro de vocês, entendeu? Se eu não tô avançando, se eu não tô saindo do lugar, se eu tô tendo pouco resultado, é porque ainda tem um apego emocional em alguma situação que eu não tô olhando para isso com atenção. Somente quando eu olho para isso é que eu consigo mudar, tá bom? Então, é isso, meninas.